Hoje eu quero concluir a palavra que eu iniciei já alguns dias atrás com o tema O Poder de Deus na Fraqueza. O poder de Deus na fraqueza. Eu li 2 Coríntios 12, 9 e quero relembrar você o que diz essa palavra. Essa palavra foi o apóstolo Paulo. São Paulo, ele, diante de um sofrimento que ele chama de espinho na carne, algo que lhe incomodava muito, ele pediu a Deus que Deus tirasse aquele negócio da vida dele. Ele estava, depois de ter uma experiência linda com Deus, ele disse que foi até o paraíso, não sabe se foi no corpo, fora do corpo. Ele viu coisas assim que Paulo foi tocado de forma que ele dedicou sua vida inteira a pregar o evangelho, a se dedicar pelas coisas de Deus. Depois desse boom espiritual, esse negócio tão bom que ele fala de ter ido ao paraíso, ele pede a Deus em seguida para que Deus tire dele esse tal de espinho na carne. Ele insistiu uma vez, outra, e o Senhor não tirou dele o espinho na carne. Pelo contrário, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Está lá em 2 Coríntios 12, 9 isso. Deus disse a Paulo: Ô Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne não, pô. Eu vou dar a minha graça, porque a minha graça vai resolver. O espinho vai ficar, mas a minha graça vai sobrepor a dor do espinho. E eu ainda vou dizer mais, Deus dizendo para Paulo: o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Aí Paulo, na mesma hora, com a experiência que tinha com Deus, disse: sabe uma coisa? Eu vou fazer festa. Eu não vou mais estar pelos cantos, batendo cabeça e me sentindo miserável porque eu tenho esse espinho na carne, não. Eu vou me gloriar. Eu vou fazer festa. Mesmo doendo, mesmo... eu vou me gloriar. Aí ele diz aqui no versículo 2. De boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Eu vou me agarrar com Deus mais e mais e essas coisas vão sair da minha vida paulatinamente. Eu vou vencendo. Se ficar, mas Deus vai me dar graça para vencer. Essas coisas não vai ser motivo da minha derrota. É mais ou menos esse tom aqui que a gente inicia concluindo a palavra. E eu quero lembrar alguns pontos que ficaram marcados no meu coração. Você não fique pensando que eu estou ministrando aqui a palavra de Deus e estou aqui como exemplo, não. Não estou aqui como um professor que tira de letra essas coisas, não. Eu estou pregando justamente porque isso me toca. Eu estou pregando isso justamente porque Deus abre meu coração e me dá inclinação para falar a você. Quantas vezes eu estou no meu dia a dia e eu lembro desses estudos e digo: Senhor, me dá força para eu cumprir aquilo que eu ensino para o teu povo. O Senhor fala isso, isso, isso. E o Senhor me alerta. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente deixou muito claro aqui esses dias, você que não escutou a palavra, não assistiu, não tem problema. Você vai compreender agora e eu peço a você que compartilhe. Você que está assistindo essa mensagem em outro momento, que fica gravado, eu coloco aí nas minhas redes sociais. Você que está comigo agora ao vivo, compartilhe, porque essa palavra precisa chegar em milhares de lares. E você é esse condutor através do compartilhamento. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós deixamos muito claro aqui nesses dias que todos nós temos muitos defeitos. Nós temos tantos defeitos que às vezes a gente para analisar e não encontra nenhum. Nós temos dificuldade de ver os nossos defeitos no espelho. Mas são limitações advindas do nosso passado, de algum trauma. São limitações financeiras.
São problemas de relacionamento que parece que trava, a gente não consegue avançar. Não é só você, eu tenho, nós temos. Não vai fazer também muita diferença você saber pontuar todos os seus defeitos. Não. Suas limitações não vai fazer muita diferença. O que vai fazer a diferença é como você está enxergando tudo isso. O que é que você está fazendo com essas suas limitações? Eu deixei bem claro e quero frisar para você que a visão de Deus, o olhar de Deus, ele é muito diferente do nosso. Deus não vê os nossos defeitos como nós vemos. As nossas limitações, os nossos pecados, Deus não vê como a gente vê. Deus não vê. Deus vê com os outros olhos. A visão de Deus, Isaías disse que é muito maior. Isaías 55, os caminhos de Deus é mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus também são mais altos. Eu deixei muito claro aqui para avançar e concluir essa mensagem que Deus ele não se impressiona com as suas virtudes. Deus nunca vai se impressionar. As suas virtudes, entre aspas, nunca vai impressionar ou vai atrair Deus, mas pelo contrário, as suas fraquezas, sim, essas sim, suas fraquezas admitidas, toca o coração de Deus. Eu poderia dizer que, se é que a gente pode dizer isso, mas para fim didático a gente pode. As suas fraquezas admitidas amolece o coração de Deus, se é que a gente pode dizer isso. Eu vou repetir. As suas fraquezas reconhecidas amolece o coração de Deus. Aleluia. Eu explorei bem aqui a verdade que nos diz que Deus ele não usa ninguém impecável e ninguém imperfeito, até porque não tem ninguém perfeito. Isso para mim, para você é animador. Isso nos anima. Deus não quer saber de ninguém impecável, porque na verdade a gente não é tão talentoso assim. A gente não é tão especial no quesito virtude. E aqui pra gente, viu? Não diga a ninguém não. Mas quem quer mostrar muita virtude, muito, é porque por trás disso tem uma farsa. Seja natural. Do mesmo jeito que você não consegue perceber alguns defeitos e limitações, fraquezas que a gente está chamando aqui, é bom também que você nem perceba suas virtudes, que você age de forma natural. Painho, ele estava até aí na live ainda agora, não sei se ele está ainda. Às vezes eu chegava para ele falando alguma coisa sobre mim, né? Me elogiando. Quando adolescente, ele sempre dizia, meu filho, é bom que as pessoas falem. Ele estava me dando um fora amoroso, né? É bom que as pessoas falem. Então, não se preocupe não que, através da sinceridade, você vai adquirir credibilidade. Eita, isso aqui foi bom, viu? A sua sinceridade. Não é o seu esforço para mostrar que você é melhor, não. É a sua sinceridade. Vai atrair as pessoas e as pessoas vão lhe dar crédito. As pessoas não dão crédito aos outros que se mostram melhores, não. É natural você dar crédito às pessoas que você vê transparência e sinceridade. Às vezes você nem concorda com tudo que a pessoa fala. Às vezes você... Se essa pessoa tem uma inclinação para uma coisa ou para outra, mas dentro de você, você diz não. Eu dou crédito a ela, porque ela é sincera. Ela é uma pessoa que procura, não está escondendo aquilo de fato que ela é. Então,
uma lição importante que nós aprendemos aqui nesses dias. Admita as suas fraquezas. Admita as suas fraquezas. A gente falou nesses dias, e eu quero lembrar para a gente concluir aqui essa palavra, eu falei aqui de 2 declarações que marcam o Novo Testamento. A primeira foi de Pedro. Pedro reconheceu Jesus dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a primeira declaração. A segunda declaração, a gente vê o apóstolo Paulo, diante dos feitos de Deus, esse homem que tinha esse tal de espinho na carne que eu comecei a falar dele. E aí, Paulo entrou numa sequência de tantas experiências com Deus. Um homem tão usado por Deus que chegou um momento em que um grupinho queria adorar Paulo, achando que Paulo era um Deus. Paulo diz: epa, nada disso. Nada disso, viu? Aí Paulo dá a segunda declaração que eu quero destacar aqui. Aí Paulo diz assim: eu sou humano igual a vocês. Aquelas pessoas não conheciam as declarações de Paulo, que eu quero mencionar daqui a pouco. Declarações que até nos espantam. Como um homem santo pode falar um negócio desse? Como um homem santo pode ter essas inclinações no coração? Como um homem santo, assim, é porque as pessoas não sabiam. E antes mesmo delas expressarem qualquer ato de adoração, de veneração, de super, Paulo diz: epa, peraí, eu sou humano. Eu sou igualzinho a vocês. Eu sou igualzinho a vocês. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para você manter a sua vida equilibrada, você precisa entender quem é Jesus e buscar se esforçar para compreender mais e mais. Mas você precisa saber também quem é você. Infelizmente, isso pega em muitos líderes religiosos, que fala tanto em Jesus que ele acha que é Jesus. Fala tanto nas virtudes de Jesus que ele acha que ele é a própria virtude. E quebra a cara. Eles acham que se mostrando mais moralista, mais perfeito nas suas posições e realizações e tal, isso vai atrair as pessoas. Não vai. Não vai. Porque você sabe, você tem a essência do ser humano e você sabe. Então Paulo deixa isso bem claro. É interessante perceber aqui, nesse caminho de conclusão, relembrando alguns pontos que a gente falou durante a semana, que é importantíssimo não só você reconhecer, admitir suas fraquezas, e eu esqueci de falar uma coisa aqui importante nesse admitir as fraquezas. É importante que você, se possível, você tenha uma pessoa de confiança, uma pessoa que quer seu bem, que você não tem dúvida, que você partilhe também, procure saber. Principalmente, certamente é uma pessoa que convive com você, a exemplo, esposa, um filho, uma pessoa chegada, um líder que lhe acompanha, que você tem confiança. É importante você ter uma conversa franca, porque às vezes a gente não consegue identificar algumas fraquezas e limitações, e a pessoa que está de fora, que convive com a gente, sabe. Eu gosto de fulano, mas fulano é assim. Isso é bom a gente saber, tá certo? Outro ponto aqui importante, você que está comigo, eu peço que você compartilhe. Você que está me assistindo em outro momento, você que está pelo rádio, dá um jeito dessa mensagem chegar em outras pessoas, porque aqui eu estou desfazendo, eu estou quebrando o arco do forte. As suas fraquezas que o diabo jogava na sua cara, que ele deixava constrangido. Deus está dizendo nessa manhã, com todas as letras: meu filho, eu uso as suas fraquezas, eu vou usar as suas fraquezas. A gente está dando uma tapa na cara do diabo. A gente está dando uma tapa na cara do diabo. E eu preciso que você me ajude a levar essa palavra mais adiante. Essa palavra é poder, é salvação. Nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras.
Uma coisa tão importante que Deus quer usar. O diabo estava usando na sua vida. E a gente está desfazendo isso pelo poder da palavra dele. Então admita suas fraquezas, mas o apóstolo Paulo nos dá outra grande lição, que é a lição de se gloriar. Não só admitir, mas se gloriar, se alegrar, porque a gente é fraco. Na cabecinha do homem natural não entra isso, não. Não entra de jeito nenhum. Tem que estar pelo Espírito de Deus. Lá em 2 Coríntios 12, 10, Paulo diz assim, ó: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar, diz a minha tradução aqui, em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, lá no finalzinho ele diz, pelas quais passo por causa de Cristo. Eu gostei dessa expressão, né? Gabar. Não sei se você já ouviu essa expressão, em alguns lugares ela é bem coloquial. Pai, deixa de se gabar. A pessoa que se gaba muito, eu nem sabia que tem essa palavra assim, né? Formal. É a pessoa que fica falando das coisas boas e atribui a si. Esse rapaz gosta de se gabar demais. Pois bem, Paulo, ele entra num processo espiritual tão tremendo, que é o que Deus quer que você viva. Que ele diz, sabe uma coisa? Eu não vou ficar feito um tolo aí, não. Deus falou comigo. Eu não vou querer colocar escuridão mais ainda nas minhas fraquezas, não. Eu vou admitir, e admitindo ela, eu vou me alegrar, porque o poder de Deus vai ser evidente na minha vida através dela. Eu aprendo, irmãos, com isso, e eu já vou concluindo, eu não falei desse ponto aqui, mas Paulo, ele dá várias razões para que eu e você fique feliz com as fraquezas que nasceram conosco. Se você vê, possivelmente uma dessas fraquezas aí parece que nasceu entranhado na sua natureza. Parece que nasceu com você. Aí ele dá aqui pelo menos, eu quero falar, tinha muitos motivos, mas não vai dar tempo, eu quero falar pelo menos de 2 motivos ou razões que Paulo nos dá para a gente ficar feliz, não só admitir, mas a gente se alegrar. E a primeira razão da gente ficar feliz com as limitações que temos, com aquilo que naturalmente a gente quer esconder. Às vezes a gente tem até vergonha de, não sou assim não. A primeira razão para você se alegrar, sabe qual é? A razão que te faz depender mais de Deus. Esse negócio aí te faz depender mais de Deus. Por isso que você tem que se alegrar. Você sabe que se você vacilar nos seus caminhos, você vai e pode não voltar mais. Você sabe que isso aí lhe dá um ritmo. Você sabe que se você vacilar nas suas atividades espirituais, a primeira coisa que aparece é essa fraqueza, essa limitação, ou talvez até, em alguns casos, até um pecado, um vício, sei lá. E isso primeiro faz você depender de Deus. Segunda razão, para você se alegrar em meio às suas fraquezas ou diante das suas fraquezas. Essa sua fraqueza, ela evita um pecado chamado arrogância. Arrogância. Eu não sei você, mas muitas vezes eu questionei, principalmente no início da minha fé, as atitudes de algumas pessoas e me posicionei de forma autoritária, moral e tal, não sei o que e tal. Quem olhava dizia, pronto, é o santo. Aí a vida foi passando, eu aprendendo
que não é desse jeito, que eu não sou tão santo assim, que eu tenho fragilidades, mas naquele momento eu estava me posicionando de forma arrogante. A arrogância, ela está entranhada na natureza do imaturo. A imaturidade nos leva à arrogância. Imaturidade. Então, pelo menos essas duas razões eu deixo claro aqui para que você se alegre diante das suas fraquezas. Primeiro, ela faz com que você dependa de Deus. Se você largar Deus, você está ferrado. Não permita essa expressão. Dependente de Deus. E segundo, ela evita esse pecado, que é até feio falar esse nome, arrogância. Fulano é arrogante. Arrogante. Chega a dar um... Arrogante. Que palavra. Deixa eu lhe dar uma grande lição que eu aprendi com esses estudos. Sempre Deus, na maioria dos casos, ele junta uma grande fraqueza sua e, ao mesmo tempo, ele permite que você tenha uma grande força. Sim, é uma fraqueza, uma grande fraqueza, mas também, do outro lado, uma grande força. Numa área você é bem fraquinho, mas também na outra, Deus te dá muita força. Ai, Deus, ele faz tudo isso com um objetivo. O objetivo de manter o seu ego equilibrado. Tem muitas pessoas que até a gente consegue ver isso. A gente consegue, rapaz, fulano nessa área, meu Deus do céu, não aprende não, é vacilante. Mas do outro lado, na outra área, o cabo é um gigante. O cabo se destaca. Isso, o diabo não vai botar a mão nisso, não. Isso é o próprio Deus que faz para manter, equilibrar as coisas. Senão a gente fica com o ego muito... Então, baixa aí um pouquinho a bola. Eu poderia aqui falar, irmãos, das fraquezas de grandes homens de Deus que foram usados por Deus, porque lá na frente, algumas mensagens atrás, eu disse e quero deixar bem claro também nessa conclusão, que Deus tem prazer de usar as nossas fraquezas, mas por que não? E eu deixei aqui bem grifadinho no meu rascunho as questões de fraquezas dos grandes homens de Deus, por exemplo. Deixa eu ler aqui para você a fraqueza de Moisés. Era o seu gênio. Moisés era brabo. Quem era brabo era Moisés. Depois Deus trabalhou na vida de Moisés, e Moisés, ele se tornou o homem mais manso, né? Moisés brabo todo, bateu na rocha, deveria conversar, e aí ele assassinou um homem, um egípcio. Daqui a pouco ele deveria falar com a rocha, ele meteu o pau na rocha. Daqui a pouco ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos. E aí Deus foi tratando Moisés e transformou Moisés num homem mais paciente. Como é que podem? Isso me alegra, porque é Deus dando um brado na terra, dizendo assim: meu filho, tem jeito. A gente poderia falar de Gideão. Gideão era um cara para baixo, inseguro. Deus transformou Gideão em um grande guerreiro. Abraão tinha muito medo. Por 2 vezes ele inventou uma conversa lá, dizendo que sua esposa era sua irmã e tal. A gente poderia falar de muitos, mas eu leio o que está na palavra do Senhor. Lá em Hebreus diz assim, ó: não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé da fraqueza tiraram força. Essa palavra precisa estar entranhada no nosso coração. Da fraqueza tiraram força.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é especialista em transformar fraqueza em força, meu irmão. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformar esse negócio em força. A gente está falando de Paulo, e eu disse que iria falar, eu estou apertado aqui na hora, mas deixa eu falar aqui. Eu disse que iria falar de Paulo, a sinceridade desse homem nos chama atenção. Daí, porque Paulo adquiriu tanta credibilidade e fez tanta raiva ao inferno. Certa vez, Paulo, ele falando das suas falhas, ele disse, olhe, está escrito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto tem alguns querendo me adorar aí, alguns bestas, achando que eu sou mais santo, melhor do que vocês, deixa eu lhe dizer uma coisa logo aqui. E Paulo declara a sua fraqueza. Ele diz que quando quer fazer o bem, não consegue. Quando vai ver, o mal já tem feito. É uma tapa na cara daqueles que achavam que Paulo era, dos sentimentos. Paulo também se declarou e sentia tristeza na sua alma. Falou das suas frustrações. Falou que em alguns momentos estava oprimido, sem esperança, achando que não ia sobreviver àquela situação. Veja que homem sincero. Falou dos medos também. Falou certa vez que estava trêmulo diante de uma situação específica. Meu irmão, deixa eu concluir com isso aqui. É claro que quando a gente expõe as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações, a gente corre um certo risco. A gente corre um certo risco porque tem pessoas que nos veem de maneira diferente, principalmente a gente que é pessoa pública, acompanhado por várias pessoas. A gente corre um certo risco. Mas, do mesmo jeito que a gente corre um certo risco, a gente também chama a atenção de Deus através dessa atitude. Pode assustar alguns o fato de você expor seus fracassos, seus sentimentos, suas frustrações. Mas esse risco vale a pena, porque ao expor as suas limitações e fraquezas, claro, com equilíbrio, você caminha para a libertação. Libertação, essa é a palavra. Aleluia. Que Deus nos abençoe. E guarde a lição que falei, que me chamou muita atenção, saiu dos meus lábios, e eu quero deixar bem claro aqui, para a gente orar. A sua sinceridade vai lhe dar credibilidade. Você só vai influenciar se você for sincero. Se você quiser causar espanto nas pessoas, admiração, aí você fica na tapia mesmo, mostrando que você é o que você não é, tentando. Aí você vai atrair admiradores. Mas Deus não chamou para a gente atrair admiradores, não. Deus nos chamou para influenciar. E para influenciar, as pessoas têm que vir para perto de você, atraído, não é com conversinha mole, não. É atraído pela verdade. Se nós formos, irmãos, 100% verdadeiro, a gente nem pecado tinha. A gente não pecava. O problema é que a mentira vai tomando conta devagarzinho, entrando. Por isso que nós devemos amar, insistir, venerar a verdade. Porque a verdade é o próprio Jesus. Então, essas mensagens ficam aí nas minhas redes sociais, principalmente no YouTube. Tem a parte 1, parte 2 e a parte 3 e a conclusão. Guarda essas palavras no seu coração. Não deixe o tempo roubar. Pratique.
porque a gente desfez uma obra espiritual da maldade, viu? Que Deus nos abençoe. O poder de Deus na fraqueza.